Olá, jovem senhor, jovem senhora, jovem casado e solteiro, jovem viúva e viúvos, jovens trabalhadores, jovens crianças e adolescentes, jovens. Sejam bem-vindos aqui à continuação desta série, do Grupo de Alívio, que são nossos grupos pequenos e células que nós realizamos na Igreja Fonte de Alívio. Na verdade, hoje é o início de mais uma série que nós vamos começar aqui, que se chama Dedicados à Palavra. Então você não pode perder o que está por vir. Então chega mais, sente-se no sofá, se acomode onde você estiver aí, ou na sua sala, ou na sua cozinha. Clica aí, fica concentrado, porque agora nós vamos iniciar esse projeto Dedicados à Palavra. Bom, voltando aqui agora, antes de mais nada, já deixa seu like aí e também inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações, se puder também, faça um comentário no final do que você achou ou do que você está achando aí do nosso canal e dessas séries ou de todos os outros movimentos que a gente faz aqui no nosso canal da Igreja Fonte de Alívio e de onde aqui também esse vídeo possa estar sendo postado. Faça isso, você vai estar contribuindo com o nosso ministério e fazendo com que essa palavra alcance aí tantos lugares que for possível. Ok? Então, para iniciar aqui essa série Dedicados à Palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo capítulo 1 e versículo 1. No Salmo 1, primeiro, ele diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Em outras linguagens diz que tudo que ele fizer prosperará. Também tem um texto de Atos no capítulo 6, versículo 4, onde os apóstolos tomam uma decisão. E como eles tinham muitos afazeres naquele tempo, que a igreja estava em crescimento, eles chamaram pessoas para poder auxiliar eles em serviços, vamos dizer assim, serviços físicos, em outras demandas que tinham dentro da igreja. E eles disseram o seguinte, Atos capítulo 6 e versículo 4, quanto a nós vamos nos consagrar ou nos dedicar em santidade à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, vamos nos dedicar a orar e a estudar a palavra. Bom, queridos, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós estamos num período, e quando eu digo período é no sentido história humana. Então, dentro de toda a história da humanidade, nós nunca tivemos tanto acesso à literatura, a conteúdos, a estudos e etc., quanto nós estamos tendo agora. E é claro que se essa demanda é no geral, no que se refere ao contexto geral do mundo, com relação à palavra do Senhor e à Bíblia, é a mesma coisa. Nunca tivemos, em nenhum momento histórico, tantas oportunidades de ter Bíblia na mão, ou livros a respeito da Bíblia em nossas mãos, ou conteúdos, palestras, estudos, áudios, vídeos, e diversos tipos de plataformas digitais e também escritas em livros e apostilas e e-books e tantas outras ferramentas que nos dá acesso à palavra de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Em um momento que temos tanto acesso à palavra, é o momento que estamos lendo menos a palavra. E quando eu falo estamos, eu estou tomando para nós, para mim e para você, a responsabilidade de Igreja de Jesus. Então, aqueles que se chamam Igreja de Jesus, aqueles que se denominam cristãos, este é o momento que estão
nós estamos lendo menos a Bíblia. E quando eu digo nós, repito, estou falando num termo global. Pode ser que alguém levante a mão e fale assim, eu leio a Bíblia todo dia. E o outro, não, eu sou fiel na leitura bíblica. Então, só que juntar todo mundo, eu estou falando de porcentagens. E a porcentagem mundial de acesso à Escritura, no sentido de leitura, não que a pessoa não acessa, mas que ela não faz questão de ler a Bíblia e conviver com a palavra, isso está caindo e caindo feio. Então é um tempo onde que nós precisamos nos mover como igreja, como líderes, se caso você for um líder, ou como pastor, se você for um pastor, ou como um professor, um mestre nas Escrituras, se você for um tal mestre, mas sim, nós precisamos nos mover como indivíduos, filhos de Deus, e que precisam ter conhecimento do seu Pai e das coisas que o Pai quer. E não há outra maneira de nós termos conhecimento a não ser através das Escrituras Sagradas ou da Palavra de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Eu não tenho esse número para te dar aqui hoje. Eu gostaria muito de tê-lo, mas eu não tenho. Mas dá para você fazer uma pesquisa aí na sua própria comunidade, no seu próprio célula ou grupo de alívio ou no seu grupo pequeno. Dá para você fazer também um estudo na sua igreja, se você for um pastor, e parar e pensar qual a porcentagem dos membros da sua igreja que sabe estudar a Bíblia sozinho. Qual será essa porcentagem de pessoas que sabem estudar a Bíblia sozinho? Qual a porcentagem dos líderes que sabem fazer isto? Quantos daquelas pessoas que sabem estudar a Bíblia sozinho estão realmente fazendo isso? Ou melhor, sabem fazer, mas não fazem. Então, por conta desta ausência de leitura e de estudos bíblicos, o que está acontecendo hoje? Está tendo uma demanda de algo inusitado, que é o quê? As pessoas estão se satisfazendo em receber um alimento pré-mastigado. Como assim? Hoje nas prateleiras dos supermercados nós temos aqueles alimentos pré-cozidos, pré-fabricados. Tem até, gente, hambúrguer, né? Até hambúrguer tem hoje que ele está pré-assado ali e pronto. Você apenas tira do saquinho e uns 2 ou 3 minutos no micro-ondas você está comendo um lanche. Mas nem se compara a nutrição desse lanche ou o poder nutritivo desse lanche pré-fabricado com um lanche feito artesanalmente pelas suas próprias mãos. E por que eu prefiro o lanche pré-fabricado do que o lanche artesanal? Porque o artesanal me dá trabalho. O artesanal me leva a ter que ir no mercado, comprar a carne, temperar a carne, preparar a carne, aprender a temperar a carne, como que molda o hambúrguer, assar o hambúrguer, comprar o pão, abrir o pão, lavar a salada, colocar a salada, enfim, a demanda de trabalho para que eu tenha um melhor hambúrguer saudável, principalmente saudável, mas também saboroso e nutritivo, me demanda um processo e um trabalho. Então eu prefiro comprar pronto e eu comi, enchi minha barriga e está tudo bem. Pergunta, será que você encheu a sua barriga de uma coisa boa? Será que o que você pôs para dentro matou a sua fome, porém, será que não vai fazer mal depois? Será que não vai te causar um câncer depois? Será que você está comendo realmente o que é saudável? Será que esse alimento é o melhor para a sua vida? Mas eu comi e eu não estou com fome. Será que é só essa a resposta? Claro que não. Nenhum nutricionista que se preze, nenhum médico que se preze bom dirá para você: coma o hambúrguer do saquinho pré-fabricado. Mas todo e qualquer médico bom, nutricionista bom, vai dizer para você: coma alimentos saudáveis feitos pelas suas próprias mãos. Então, querido, a palavra do Senhor, ela é um alimento saudável, porque ela é Jesus. A palavra é Jesus. Preste atenção. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, e versículo 1 em diante, ele diz que o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando você está acessando a Bíblia, você está acessando a própria vida de Cristo.
Quando você está acessando a palavra do Senhor, você está acessando a luz que habita em Cristo Jesus. E Ele, sim, Jesus é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, a palavra é a luz para nossas vidas. Salmo diz, lâmpada para os teus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, quando eu tenho a palavra, eu tenho luz porque eu tenho Jesus. Quando eu não tenho a palavra, é complicado porque eu não estou andando na luz, porque eu não estou andando com Jesus, eu nem sei para onde ele está indo. Né? Se eu não tenho a Bíblia, para onde que Jesus está indo? O que que Jesus está fazendo agora? Isso só. E o que que Jesus quer que eu faça? Só vou saber disso com a Bíblia e com a palavra de Deus em minhas mãos. E o Salmo começa relatando isso. Ele começa dizendo que bem-aventurado são essas pessoas que, ou melhor, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores e nem na roda dos escarnecedores. Você percebe que é uma coisa progressiva? É uma coisa progressiva. Então ele anda no conselho dos ímpios. Uma vez que ele anda nesse conselho, ele passa a andar no caminho dos pecadores e que te leva agora a escarnecer de Deus. É uma progressão sem a palavra. Quer ver só? Vamos fazer um teste aqui agora juntos? Vamos ler ao contrário essa leitura de Salmo, capítulo 1 e versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler ao contrário. Então vamos começar pelo versículo 2. Se a pessoa não medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ela não tem o prazer na lei do Senhor, ele já está sentado na roda de escarnecedores, porque antes ele andava no caminho de pecadores, e antes ele seguia o conselho dos ímpios. Então, ao invés de ele ser uma pessoa bem-aventurada, ou seja, muito feliz, ele vai ser uma pessoa muito triste. E concluindo o versículo 3, ao contrário, ele é como uma árvore seca, que estava plantada junto a ribeiros e foi retirada e seca, e não tem mais fruto, e as suas folhas murcharam, e tudo que ele está fazendo agora não dá certo e não prospera. Eu fiz uma leitura inversa do que está realmente escrito na palavra. Então você percebe como é uma coisa séria. Quem é que queria que uma leitura dessa ao contrário para a tua vida? Está amarrado, né? Que maldição é essa? Eu não quero isso para a minha vida, pastor. Que loucura, eu não quero isso. Então, em nome de Jesus, siga o versículo conforme ele está aqui. Ou seja, não siga conselhos de ímpios. O conselho que você tem que seguir é o conselho da palavra e pela palavra. Não chegue a andar em caminhos de pecadores, não anda pelo mesmo lugar que eles estão andando. E com certeza, se você fizer isso, a terceira coisa não vai acontecer, ou seja, você nunca vai escarnecer de Deus. Se você tiver prazer na lei do Senhor, e você todo dia, de noite, meditar, você vai prosperar. Você vai ser como uma árvore que dá bom fruto. E é assim que Deus quer que você seja. Por isso, nós chamamos você para se dedicar à palavra. Vamos fazer uma força-tarefa. Nós, como igreja, nesse tempo, fazendo uma força-tarefa para nos dedicar à leitura bíblica. Nos dedicar a seguir os princípios bíblicos. E como que nós vamos começar? Nós vamos começar assim. Preste atenção, anota aí. Primeiro, tire um tempo diário com Deus. Você precisa ter um tempo sozinho com Deus todo dia. Pegue um caderno, pegue uma agenda e use esse caderno, essa agenda para fazer anotações diárias do seu tempo com Deus. Separe algumas horas, uma meia horinha, uns 20 minutos para você meditar em algumas passagens bíblicas. E a princípio, comece por essas que a gente vai deixar aí no link de descrições aqui no próprio YouTube, ou você vai receber do seu líder de grupo de alívio aí os versículos para que você medite durante essa semana. Separe também 15 minutos a 30 minutos para você interceder de joelhos ou da maneira que você achar melhor, junto a Deus em oração e através da palavra. Escreva a sua oração, a resposta que você sente que Deus está falando com você no seu diário. Ou seja, você vai ler a Bíblia, você vai orar de joelhos intercedendo e depois você vai escrever o que você sente no teu coração que Deus está falando com você naquele dia.
sabe? Coloque lá, escreva. Você vai perceber que você vai ter tantas respostas. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade, eu sempre tive uma dificuldade de falar. Eu falo muito com pessoas, mas é engraçado, né? Eu tenho muita dificuldade de falar muito em oração. Aí sabe o que eu descobri? Que eu tenho mais facilidade escrevendo. Eu tenho um caderno meu, ou melhor, vários lugares onde as minhas orações foram escritas. Eu escrevi tanta coisa, eu estava relendo esses dias, coisas que eu escrevi no passado. Foram tantas coisas, eu colocava muito do meu coração ali, como se estivesse fazendo um diário para alguém ler. E muitas coisas dessas coisas foram já respondidas em oração. Gente, faça do seu tempo o que você achar melhor, mas faça o seu tempo com Deus. O importante não é seguir uma regra, se é de joelho, se é em pé, se é 30, se é 10 minutos, se é 15 minutos. O importante é você ter um tempo reservado para você ler a Bíblia, para você orar e para você ouvir Deus também no que Ele quer dizer para você. Então, em nome de Jesus, esse foi o primeiro episódio da série Dedicados à Palavra. E eu espero você no próximo, em nome de Jesus. Meu nome é Apóstolo Alan. Se você quiser, pode me seguir aqui no meu Instagram e também no Instagram da Cloud Church. E nós estaremos juntos em outras coisas, em outros trabalhos aí. Mas semana que vem estaremos juntos, se Deus assim quiser, dedicados à palavra. Deus te abençoe.